Pessoal, nas oficinas de avião, é muito engraçado que, assim, eu muito jovem fiz esse curso de mecânica, né? E muito jovem, muito antes dos 18 anos, eu já estava fazendo esse curso e também voando e tudo mais. Pois bem, eu, portanto, frequentei hangares e oficinas de avião, mas eu nunca me interessei muito por carro, né? Tanto é que eu fui aprender a dirigir na autoescola mesmo, essa coisa de meu pai dirigir, isso aí nunca me... Tanto é que eu sou piloto antes de ser motorista, mas em determinado momento, tive que aprender a dirigir e ter carro e tudo aquilo que a vida adulta nos traz, né? E eu entrava em oficinas de carro, quando precisava levar meu carro para arrumar, ou o carro de alguém, e eu achava uma zona. Elas são sujas e desorganizadas. Para os meus padrões. Por quê? Porque o meu padrão é aeronáutico. Oficina de avião, gente, oficina de aeronave, é um negócio totalmente diferente. É um negócio muito legal. Então, assim, eu percebi que os padrões eram diferentes. Isso eu quero dizer por quê? Antes de entrar numa oficina de carro, eu já tinha entrado e frequentado oficinas de avião. Então eu percebi a diferença. Gente, mesmo uma oficina que eu considero muito organizada de carro, ela é pouco organizada perto da oficina menos organizada de avião que eu conheço. Então, assim, os padrões são muito altos do ponto de vista de organização, limpeza e segurança numa oficina de avião. Então, numa oficina aeronáutica, a gente tem faixas de segurança. Essas faixas delimitam áreas importantes que a gente pode ou não pode entrar, áreas que são destinadas para determinado fim. Então, a gente tem faixas de segurança. Tudo bem? Então, isso é muito importante a gente entender. Essas faixas são marcações no solo, adesivos. Ok? Os fios de força, os fios elétricos dentro de uma oficina também são especiais. São fios anti-chama, são fios que permitem uma segurança maior num local que é um pouco hostil aos fios, né? Ele pode sofrer um calor, ele pode, enfim, uma série de coisas. Então, os fios de força também são diferentes numa oficina de manutenção aeronáutica. Numa oficina de manutenção aeronáutica é muito comum a gente ter um sistema de ar comprimido. Então, assim, dificilmente a gente usa furadeira elétrica, por exemplo, ou parafusadeira elétrica numa oficina aeronáutica. Tá? Isso porque nós estamos num hangar fechado, com vapores, etc. Então, tudo aquilo que a gente puder evitar centelha, a gente evita. Os motores elétricos de furadeiras e equipamentos em geral, eles são motores escovados, que geram muita centelha internamente. Tá? Então, em aviação, a gente utiliza, na maioria das vezes, o ar comprimido, e a gente usa furadeiras pneumáticas, furadeiras que fazem esse ar comprimido girar, que fazem esse ar comprimido gira lá um motorzinho pneumático. Então é um compressor a ar. Dentro de uma oficina aeronáutica, geralmente a gente tem um sistema de ar comprimido, né? Então muitas vezes é uma linha de ar comprimido que desce umas mangueiras e você conecta assim embaixo na furadeira ou em outros equipamentos que eventualmente utilizem o ar comprimido. Então, numa oficina de manutenção aeronáutica, o sistema de ar comprimido ele é quase que um requisito. Esse sistema de ar comprimido ele pode ser muito simples. Ele pode ser um compressor que leva uma mangueira até o equipamento que você quer usar em oficinas menores. Em oficinas maiores, eventualmente, como eu disse, você vai ter linhas correndo no teto, né, que vai descer algumas linhas de ar e tudo mais. Enfim, pode ser um sistema, pode ser também embutido, assim, ter uma carenagem, né, enfim, e aí ali você pluga a mangueira, em vários lugares tem pontos de saída de ar, mais ou menos como é em hospital o oxigênio, sai da parede, né, porém, é importante entender que o sistema de ar comprimido ele vai existir na maioria das oficinas de manutenção. O sistema de ar comprimido ele tem a vantagem dele ser um sistema de fácil manutenção, um sistema relativamente barato e também um sistema com uma confiabilidade razoável. E em relação ao elétrico, ele tem a vantagem de você não ter que se preocupar muito com a eletrocução das pessoas, né? E principalmente com a ideia de centelhas, né? Mas ele tem alguns perigos, tá? Principalmente mangueira solta de ar fica chicoteando. Então a gente tem na história
da manutenção aeronáutica diversos acidentes graves da mangueira, ela solta, né, com ar comprimido passando ali, batendo uma pessoa e causar ferimentos graves, né? Então, o ar comprimido, ele tem uma exigência de segurança que a gente precisa prestar bastante atenção, principalmente com mangueiras soltas. Geralmente na ponta da mangueira você tem uma válvula, né, que é uma válvula pesada de metal. Você imagina tomar uma chicotada disso daí na barriga, na cabeça, né, um traumatismo craniano, não é difícil. Então, o sistema de ar comprimido, ele exige esse cuidado, tá bom? Poças de óleo e graxa. Então, assim, é comum que em qualquer oficina, seja de carro, seja de avião, né, qualquer oficina desse tipo, de oficina de manutenção, você tenha poças de óleo e graxa, né, elas caiam. E a gente, no padrão aeronáutico, a gente vai sempre limpar imediatamente, porque tem dois riscos relevantes. O primeiro é de alguém, obviamente, ir lá e tropeçar, e aí a gente sabe, né, tropeçar não, escorregar, e aí a gente sabe que isso pode causar problemas graves, né, fratura de cóccix, fratura de coluna, traumatismo craniano, né, a pessoa cai, então pode acontecer isso aí. Então a gente não quer isso. Em segundo lugar, porque a gente pode mexer com oxigênio, né, muito embora vocês aprenderam na aula passada que a gente só vai fazer o reabastecimento de oxigênio fora dos hangares. Sim, porém, algumas manutenções a gente faz fora dos hangares também. Então, ali você tem um hangar de manutenção, na frente você tem o pátio da manutenção, algumas coisas você pode fazer lá mesmo, no pátio. E aí você não quer essas poças de óleo lá também por causa da questão do oxigênio. Então, poças de óleo e graxa na aviação, a gente limpa e sana isso imediatamente. Vou repetir, pessoal. Derrubou óleo, derrubou graxa, não tem problema, é normal. Você vai ter que limpar na hora, tudo bem? Então, por segurança, tá certo? A montagem de pneus de aeronaves também é uma coisa que segue um critério específico que você tem que colocar numa gaiola, tá? Eu não sei se você já viu um pneu de caminhão explodindo. É feio. Já temos mortes associadas a pneu de caminhão explodindo aí, mundo afora, que são incontáveis. Porque é um pneu muito grande, pressurizado, você está lá enchendo, ou seja, o pneu está aqui na minha frente, imagina, um pneu de caminhão é grande, né? Tem pneu de avião que é grande também. E aí eu tô aqui, ó, colado no pneu, enchendo, ele explode. Mata. Tá? Então, por segurança, pneu de avião e de caminhão, o certo é fazer isso também, é que o pessoal não faz, mas de avião a gente sempre vai montar numa gaiola. Como é que funciona isso? Então, uma gaiola, não sei se vocês já viram em posto de gasolina, que vende gás, botijão de gás, eles ficam dentro de uma gaiolinha, é mais ou menos essa a ideia. Uma gaiola de aço, enfim, algum metal, você coloca o pneu lá, primeiro monta ele fora, coloca o pneu lá e na hora de fazer o enchimento você faz através da gaiola. Caso haja uma explosão, a gaiola vai conter os pedaços grandes e as partes grandes que possam ser expelidas do pneu. Então, a gente sempre vai montar pneu de avião nas gaiolas apropriadas para isso, por segurança, para evitar que durante o enchimento ele exploda. Okay? Eu volto a dizer que isso em pneu de carro não é tão importante porque ele é pequeno, então dificilmente se ele explodir não vai ter grandes problemas, mas no caso de rodas e pneus maiores, a gente precisa ter essa proteção com quem está ali dando as caras, enchendo o pneu. Então, por favor, observem que para você encher pneu de avião, especialmente os maiores, você vai ter que utilizar uma gaiola, por segurança. Tudo bem? Pneu de avião, vamos encher na gaiola. Pneu de caminhão também, tá bom? Pelo risco de explosão. Soldagem. Eu já falei para vocês que em aviação a gente usa muito pouco soldagem, muito pouco. Embora a apostila de vocês, como eu disse, é um pouco antiga e o cronograma, o programa também, ele insiste em vários momentos da gente ensinar soldagem. Inclusive, no módulo de célula, tem uma disciplina de soldagem. Mas tudo bem, o ponto é entender que alguns poucos aviões você tem tubos de aço soldado, aviões antigos e tudo mais. O que a gente tem que entender é que você só vai fazer soldagem
numa oficina aeronáutica, no local apropriado para soldagem. Você não vai fazer solda de aeronave, você não vai fazer solda de avião em qualquer lugar. Você vai fazer em locais apropriados para soldagem. Tudo bem? Dificilmente, para não dizer nunca, você vai soldar uma peça no próprio avião. Você vai tirar aquela peça e vai soldar. E é claro, não é você que vai soldar, você vai ter um soldador para isso, porque geralmente as peças de avião são caras e tudo mais, você precisa de alguém experiente para fazer aquela solda, para não matar a peça, né? Para não inutilizar aquela peça lá. Então, as soldas vão acontecer, se dentro da oficina, somente no local apropriado, que tem todos os requisitos de segurança, e preferencialmente, sempre que possível, fora do avião, né? E provavelmente até fora da oficina. Você vai mandar para alguém soldar essa peça. Tudo bem? Então, essas são as dicas de segurança que o manuseio de solo traz aqui para nós da apostila, que eu acho muito legal, muito bacana.